Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo no nosso canal aqui do quadro Reforma Tributária Dinâmica. Nesse vídeo vamos abordar o papel crucial do planejamento tributário. Vamos lá, Sérgio. Por que o planejamento tributário ele se torna ainda mais essencial com a reforma tributária? Abel, o planejamento tributário sempre foi importante, ainda mais agora com a reforma tributária. Por quê? Para que para que a empresa possa evitar pagar mais impostos e também aproveitar oportunidades, bem como escolher o melhor sistema de enquadramento tributário. Então, de uma forma geral, a reforma, no caso tributário, vai trazer uma essencialidade para o planejamento tributário das empresas em geral. O que muda na estratégia assim para as empresas que com o IVA dual, o IBS e o CBS? Abel, a mudança ela impacta de uma forma geral todas as empresas. Por quê? O que é o IVA dual? O IVA dual é a cobrança de dois impostos novos que serão criados, que é o IBS e CBS. E essa cobrança, ela vai, de uma certa maneira, impactar nas empresas, em especial as de serviços, né, que provavelmente terão um aumento na carga tributária. Então, ao análise, né, do seu cliente, né, e do seu fornecedor de uma forma geral, ela pode fazer uma análise do que ela vai ter possibilidade de crédito, como possibilidade de pagamento dos impostos, fazer uma melhor análise nessa situação e ver qual regime de tributação que ela pode se enquadrar. Então, o planejamento tributário, de uma forma geral, ela faz com que as empresas tenham que olhar mais para dentro, entendeu? Olhar Uhum. mais para si, para poder entender o melhor regime a seguir a partir de agora. E como que esse planejamento ele ajuda as empresas do lucro presumido e lucro real? O lucro presumido, de uma forma geral, Abel, vão sofrer um maior impacto. Por quê? Hoje, se você pensar, o lucro presumido ele paga PIS e COFINS em uma alíquota de 3,65%. E a alíquota, no caso aí do CBS, no caso aí, estamos falando aí em torno de, arredondando 10%. Então, terá um aumento significativo, né? Uhum. E o que é outra situação também é a questão da possibilidade de créditos, né? Que os créditos também, as pessoas têm que ficar atentas, né? Até mesmo porque se você não tiver o crédito adequado na hora da venda, principalmente quando você vende não para consumidor final, mas para outras empresas, você pode vir pagar mais impostos do que você estaria pagando hoje com o regime do jeito que é a tributação no Brasil atualmente, mesmo tendo uma carga tributária alta. E o planejamento tributário para as empresas optantes pelo Simples Nacional? O Simples Nacional, Abel, de uma forma geral, como é um sistema assim mais simplificado, ele pode até não trazer muito impacto para as empresas, em teoria. Por quê? Nós temos que analisar uma situação que você pensa numa empresa do Simples Nacional, às vezes você pensa via de regra se a empresa vendendo para consumidor final. Uhum. Então, se essas empresas vendem para consumidor final, ela não vai sofrer muito o impacto, porque ela não vai ter que fazer apuração do IBS e CBS por fora. Entretanto, as empresas do Simples Nacional que vendem para outras empresas ou para empresas que tomam crédito do IBS e CBS ou que vão pretender tomar crédito, elas vão ter que fazer essa apuração do imposto por fora. E ao ter que fazer essa apuração do imposto por fora, elas vão ter que se atentar aos seus clientes e fornecedores em especial. Por quê? Se eles tiverem também fornecedores optantes pelo Simples Nacional, pode ser que eles não tomem o crédito suficiente e acabem pagando mais impostos. Pode ser viável ou não. Exatamente. Ok. O planejamento tributário aí, diante da extinção desses vários impostos, como PIS, COFINS, o ICMS e o ISS, ele se torna ainda mais crucial, né? Porque, querendo ou não, a gente está fazendo uma mudança grande. Sim, Abel, ainda mais que nós teremos uma fase de transição, né? E nós teremos aí concomitantemente vários impostos, porque nós teremos hoje a criação, né, de três impostos, digamos assim, né, que é do CBS, IBS e o IS, e a extinção de cinco impostos, que é o PIS, COFINS, ICMS, ISS e IPI. O IPI não vai ser extinto, mas vai ter a alíquota reduzida a zero. Então, essa análise, né, desse planejamento tem que tomar cuidado, até mesmo porque você vai estar um período de transição pagando, né, você vai ter que apurar os impostos antigos e os impostos novos. Então, você vai Uhum. ter que ter um cuidado extremo, até mesmo para você não estar pagando imposto a mais aí de uma forma geral. Então, o planejamento tributário, uma parte bem organizada dentro da empresa, um contador parceiro auxiliando será muito essencial nesse período de transição e pós-transição também. Esse planejamento ele pode auxiliar também na precificação de produtos ou serviços? Abiel, digamos assim que o planejamento tributário é essencial para a precificação, né? Suponhamos que você tem uma empresa prestadora de serviço, em que você esteja ali no lucro presumido, Uhum. tá? Como eu citei, com alíquotas de PIS e COFINS de 3,65%, tá? Você tem uma folha de pagamento significativamente alta, que até o momento não vai gerar crédito de IBS e CBS para você, né? E você presta serviço para outras empresas
que por sua vez você vai ter que fazer a apuração ali do IBS-CBS. Então, o que vai acontecer? Se você vai ter um aumento significativo na sua carga tributária, você vai ter que rever seus preços, né? Porque muitas vezes, hoje a gente sabe que no Brasil, por exemplo, o que é o segredo? Às vezes você não consegue fazer o preço final, então você tem que reduzir o custo, né? Então, essas empresas vão ter que fazer uma análise, né? De repente ali do seu interno, né? Para ver como é que vai ser feito, né? Se há uma possibilidade de redução de custo, né? Se atentarem à legislação que está vindo, né? Está mudando bastante coisa para ver quais insumos ela vai poder tomar crédito, né? E negociar o preço com o seu cliente, uma vez que ele vai ter um aumento aí significativo dos impostos. E para o empreendedor que se recusar a fazer esse planejamento tributário, quais são os riscos? Os riscos são enormes, né, Biel? Você tem uma situação a gente pode, digamos assim, de falar aí até de fechamento de empresas, entendeu? Porque o que acontece hoje, né? Se você tem uma alta carga tributária e um sistema de fiscalização que vai melhorar muito, né? Assim, a gente está falando que é uma possibilidade de redução muito grande da sonegação fiscal, até as empresas, hoje, se você pega de uma forma geral, muitas empresas não querem nota. Às vezes eles omitem aquela despesa e não pedem nota para os seus fornecedores. Agora, com o sistema de tributação atual, que vai ser não cumulativo, né, a não cumulatividade plena, a nota vai ser essencial. Então, muitas empresas que não queriam nota vão passar a exigir. E se você não emitir nota, o que acontece? Você não vai ter aquele seu cliente na situação. E a hora que você emite nota, você vai ter um custo que você não tinha, né? Felizmente, vai ter umas mudanças muito significativas, as pessoas têm que ficar atentas. Até uma coisa para a gente separar bem assim, qual que seria a diferença da contabilidade para a gestão tributária? A contabilidade, de uma forma geral, ela traz nos números, né, aquilo que ocorreu da empresa, certo? Então, você pega uma situação em que você faz a venda, você tem a compra, você tem o custo e você classifica essas despesas, bem como a classificação das receitas e faz uma análise de um balanço geral do que ocorreu na empresa de fato. A gestão, ela vem um pouco antes, né? Porque a gestão tributária, você vai fazer uma análise de mercado para você poder entender qual o melhor regime de tributação, né? Na parte financeira, como a gente comentou do split payment, né? Que é o nome meio complicado de falar aí, que vai fazer com que muitas vezes a empresa tenha uma redução do seu fluxo de caixa, porque ela vai ter a retenção dos impostos, né? Então, o que é aquela gestão para você fazer a análise interna da sua empresa, ela tem que antecipar a contabilidade de uma forma geral, né? Porque a gestão da empresa, ela vai refletir nos números contábeis, né? E hoje nós temos uma situação de carga tributária alta no Brasil. E dependendo do segmento, essa carga tributária pode vir a aumentar ainda mais. E até um ponto que eu acho que quase que eu esqueci de cobrir, como que vai ficar a reforma assim, a reforma não, o planejamento tributário, como que ele pode ajudar com o imposto seletivo ou até mesmo com o IPI, que vai ter as novas regras aí? Então, Abiel, essa questão do planejamento tributário para algumas empresas, né, não todas, mas algumas empresas, elas terão que ficar ainda mais atentas. Pense numa empresa que ela comercializa ou industrializa um produto sujeito ao imposto seletivo. Então, ela vai ter uma carga tributária que pode variar ali de 5%, 8%, 10% em cima de um produto que o governo vai desestimular o consumo. O que ela vai ter que se atentar? É a precificação, né? E a questão do IPI, né? Pega uma indústria do estado de São Paulo que está fabricando o mesmo produto que está sendo fabricado na Zona Franca de Manaus. Então, esse produto sendo fabricado em São Paulo vai ter incidência de IPI, até mesmo para nos estimular as empresas que estão na Zona Franca de Manaus. Então, quando a gente fala de planejamento tributário, tem uma especificidade muito grande de empresa para empresa, segmento por segmento, né, para que ela possa entender, dentre o mercado que ela atua, o local que ela está na cadeia de produção, né, e dentro dessa análise geral, ela vai ter que analisar muito bem os seus fornecedores, os seus clientes, né, o regime tributário mais ideal. Ou seja, a visão da empresa vai ter que ser muito mais ampla, né? Hoje, a gente está acostumado aí que nós temos, desde 2006, salvo engano aqui, o Simples Nacional, e lucro presumido, lucro real. Então, as empresas, às vezes, não se atentam muito ao regime de tributação e vai passando, algumas, né, até, deveria ter mudado o regime, mas não mudei, eu vou pagar um pouquinho mais depois, não tem problema, ou faz, né, um jeitinho brasileiro ali, né? Mas com a reforma isso vai ser muito diferente. Então, o planejamento,
o olhar para dentro da empresa, a análise da empresa de uma forma geral, né, principalmente para aqueles que não estão acostumados a fazer, vai ser essencial para a sobrevivência das empresas no longo prazo. Então, em conclusão, o contador, o escritório de contabilidade, aquele parceiro estratégico, se torna crucial para o planejamento tributário e para a reforma tributária. Isso aí, em especial, Abel, vai ocorrer muito para as pequenas e médias empresas, né? Uhum. As grandes empresas, via de regra, eles têm uma estrutura para tratar disso, né? Eles já têm um corpo, né, de advogados e tributaristas, às vezes, o escritório mesmo das grandes empresas, a contabilidade é interna, né? Então, eles têm uma análise muito melhor disso. Agora, as pequenas e médias empresas que não têm essa condição de manter essa estrutura, né, dentro da empresa, ela vai ter que procurar um contador parceiro para poder fazer uma melhor análise do seu segmento, do seu mercado, poder ter a melhor orientação. Por quê? Nós estamos aí, ó, a reforma tributária de 2023, né, 132 de 2023, a emenda complementar. Nós tivemos aí a emenda constitucional, perdão, uma lei complementar agora 214 em 2025, né, e teremos outras leis que vão fazer várias mudanças no sistema de tributação. Então, o empresário em si, ele não tem condições de acompanhar isso, né? Uhum. Nós, contadores, de uma forma geral, nós estamos correndo atrás aí de informação, buscando o tempo todo, né, se atentar a qualquer movimentação do governo para poder trazer essas informações e atender nossos clientes o quanto melhor possível, Prevenir ali. né? Então, o que acontece? Como nós teremos um período de teste, que será no ano de 2026, então, esse período de teste, que parece muito, mas é um ano, mas passa muito rápido, será o período crucial para a empresa fazer análise de mercado, poder entender o sistema e, por consequência, em 2027, estar no melhor sistema, né, que possa fazer no melhor regime, seja ele lucro presumido, lucro real ou Simples Nacional, bem como analisar seus clientes e fornecedores para ver se vai, de repente, estando no Simples Nacional, apurar por dentro o IBS ou por fora o IBS-CBS. Então, assim, esse planejamento tributário é essencial, sem dúvida nenhuma, e não é para qualquer empresa, é para todas as empresas. Perfeito. Abordamos então os principais pontos sobre o planejamento tributário e a sua importância na reforma tributária. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui no comentário, a gente vai ter o maior prazer em te responder. E não se esquece de se inscrever no canal, deixar o seu gostei para continuar acompanhando esse quadro da reforma tributária dinâmica. Até o próximo vídeo.